Amados irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele nos diz a sua palavra, que na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, Ele tendo dado graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. E nós estamos aqui hoje, amados irmãos, atendendo a esta santa convocação do nosso Senhor. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. De manhã tivemos um tempo extremamente precioso na presença do Senhor, da sua palavra. O Senhor dando a nós os seus conselhos, nos dando a sua direção. Agora, irmãos, nós temos essa preciosa e profunda oportunidade de nos reunir em torno da mesa daquele que nos comprou com o seu próprio corpo, se entregou por nós, derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Então agora nós somos esses, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Nós te bendizemos nesta noite, te damos muitas graças. Como cantamos agora, ó Santo Espírito, conduza-nos. Queremos o teu governo. Leva-nos àquele lugar tão alto, tão rico, tão sublime, na glória e na presença do nosso Senhor Jesus, o qual tudo isto, a glória, a honra, só Ele merece. Toda a glória, toda a honra a Ti, Jesus, nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Pedi para os irmãos abrirem no livro de Atos, Atos capítulo 7. Nós vamos tomar aqui quatro versículos. Atos capítulo 7. Irmãos, o ser humano, ele possui, dentre outros seres criados, o que pode se chamar de modo de sobrevivência. E nesse modo de sobrevivência, não só o ser humano, mas outros seres também, eles vão até o final fazer de tudo para que ele não perca a sua vida. Se alimentar ou se defender e tudo mais. Agora, somente o ser humano, irmãos, além do modo de sobrevivência, ele tem o modo de contemplação. Só o ser humano possui essa faculdade. Nem o outro na terra, nem o outro nesta terra, nem outro ser criado na terra possui o modo de contemplação. Só você foi criado para contemplar a glória de Deus. Então, muitas vezes nós temos aberto mão dessa faculdade tão gloriosa e preciosa, que é desnudar os olhos do nosso coração e olhar para o Senhor. Não percamos, amados, cada uma das oportunidades, seja no nosso quarto secreto, seja uma reunião de oração congregacional, e sobretudo nesse tempo agora, sem dúvida, essa é a reunião que coroa todas as demais expressões de comunhão do povo de Deus, a reunião da mesa do Senhor. Não percamos a oportunidade de olhar para Ele, somente para Ele. E temos aqui um homem de Deus. E ele então, capítulo 7 de Atos, muito conhecido, temos aqui Estevão. Durante todo o relato, ele toma então a palavra aqui e faz asseverações extremamente profundas e preciosas. Eu quero tomar aqui esses versos. Peguem comigo, versículo 55. Diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos,
e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verso 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então aqui estamos diante de um dos primeiros diáconos. Na verdade, o contexto aqui do capítulo 7 começa a partir do versículo 8 do capítulo 6, o capítulo imediatamente anterior a este. Ele é um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Um homem cheio de fé. O testemunho que Lucas, que escreveu Atos, dá dele. Cheio de fé, um homem cheio de poder. E ele foi acusado injustamente pelo Sinédrio. Injustamente, homens subornaram para que falasse que ele estava corrompendo, na verdade, os caminhos e os desígnios de Deus. E todo o capítulo 7, na verdade, você tem aqui a maior pregação, são aproximadamente 20 pregações no livro de Atos. E esta é a maior pregação, na verdade, possivelmente é a maior pregação de toda a palavra de Deus. Então, ele faz aqui toda uma retrospectiva de todo o conselho de Deus. E ele mostra como o povo de Deus, de maneira repetida, rejeitou todos aqueles mensageiros que estavam apontando para a vinda do Messias. Então, aqui no versículo 60, e é o que eu pretendo destacar aqui nessa noite: Senhor, não lhes imputes este pecado. Agora, irmãos, como pôde, em meio a tudo que ele passou, ele foi apedrejado, como nós lemos, ele foi rechaçado, ele foi humilhado, ele foi exposto ali publicamente. Estou falando de Estevão. Como ele pôde orar desta maneira: Senhor, não lhes imputes estes pecados, ou este pecado? Onde ele teve inspiração para isso, ou condições para fazer uma oração como essa diante dos seus algozes? Qual foi a vida, qual foi o poder que supriu esse homem num momento possivelmente mais difícil da sua vida? Porque foi onde ele teve a sua vida tirada, como nós acabamos de ler. Na verdade, irmãos, o conteúdo do que ele disse aqui nos versículos precedentes é um conteúdo muito denso. Realmente ele faz acusações, mas ele foi extremamente rico em contextualização, extremamente rico de princípios doutrinários, mostrando para aqueles ouvintes ali do Sinédrio, os principais, os religiosos, todos aqueles que estavam ali diante dele, ele deu toda a clareza para que eles pudessem então tocar a vida do Senhor através do seu testemunho, mas também das suas palavras. E ele faz isso de uma maneira muito progressiva, mostrando todo o conselho de Deus. E ele começa lá por Abraão. E ele fala que Abraão foi chamado por Deus, foi conduzido pela fé. Ele vai mostrando tudo aquilo que estava ciente aos olhos, ao entendimento daqueles homens. Ele faz a citação também de Isaac, fala da circuncisão de Isaac. Ele faz menção dos 12 patriarcas. Diz que os 12 patriarcas estavam movidos de muita inveja, então eles venderam José, o seu irmão, lá para o Egito. Ele está mostrando tudo isso para eles. E mostra ainda que José era apenas uma figura de alguém que foi, por um lado, rejeitado e, por outro lado, foi exaltado. Ele está dizendo: ó, José era apenas uma figura do Messias que haveria de vir, que vocês estão rejeitando. Faz menção do próprio Jacó mesmo, o pai dos patriarcas, que morreu lá no Egito. Ele diz ainda que depois Deus levantou Moisés. Ele está dizendo: vocês se lembram, Deus ainda levantou Moisés para anunciar a vinda do Messias. E com Moisés aqui ele gasta bastante tempo, são mais de 20 versículos só falando de Moisés. Então ele apresenta Moisés ali como um libertador, também como um profeta, que inicialmente também foi rejeitado pelo povo hebreu. Mas o próprio Moisés havia dito, Estevão lembra a eles: olha, Moisés tinha dito que o Senhor ia levantar dentre vós um profeta, e vocês deveriam ouvir esse profeta.
O Senhor ia levantar dentre um que viria depois de vocês, alguém que seria a consumação de toda a sombra, e vocês não se perceberam disso. Ele faz ainda menção de Arão, faz a menção de Josué. Ele está trazendo tudo isso, irmãos, de maneira bem detalhada aqui. Na verdade, você tem praticamente um resumo de toda a Bíblia aqui, de todo o conselho de Deus, aqui no capítulo 7 de Atos. E aí, quando ele quer falar da presença de Deus, quando ele quer falar do tabernáculo e do templo, ele cita Davi e Salomão. E aí, irmãos, ali parece que foi a pá de cal para eles, porque ele diz assim, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ousadia, coragem, determinação. Porque Deus não está aqui, Deus está aqui, irmãos. E é isso que deve nos encher de alegria. Que Deus está no meio do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio da sua congregação, no meio de todo aquele que invoca o seu nome. E foi esta asseveração que Estevão então fez, invocando ali Isaías capítulo 66, mostrando que a verdadeira adoração não está limitada a construções, a prédios, a templos físicos e materiais, mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. É isso que ele está mostrando. E por fim ocorre como que uma repetição de um padrão. Todo aquele que rejeita o Senhor, aqueles homens impenitentes, eles também fizeram com que Estevão fosse o primeiro mártir da igreja. Ele foi então morto ali, porque Estevão confrontou a todos eles, mostrando que eles crucificaram o Messias, o justo de Deus. Eles fizeram isso. Aí no versículo 51, ele diz assim, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Lembra que ele falou da circuncisão de Isaac? Ele estava falando que aquilo era apenas uma figura. Aquilo era para mostrar o coração de vocês. Vocês são incircuncisos de coração, de ouvido. Vocês não estão ouvindo a palavra do Senhor. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. No verso 52, ele diz, vocês até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. E agora vocês foram traidores e homicidas. Na verdade, irmãos, ele está mostrando que o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, é a razão de toda a hermenêutica bíblica. Ele é a consumação de tudo aquilo que todos aqueles anteriores profetizaram e falaram. E por isso continuou então esse padrão, sendo então Estevão morto por aqueles ali. Ainda falando um pouco deste homem de Deus, eu me lembrei de uma frase enquanto estava preparando esse esboço. A frase diz assim, aquele que nunca encontrou uma razão para morrer, não tem motivo para viver. Parece que Estevão tinha percebido isso. Ele disse assim, eu encontrei a razão para eu morrer. Essa razão é Cristo. Essa razão é o Senhor. Um outro homem de Deus diz assim, não é tolo aquele que renuncia, aquele que renuncia aquilo que nunca pode agarrar, para pegar firme naquilo que nunca poderá perder. Os irmãos estão entendendo? Não é tolo aquele que renuncia aquilo que não pode agarrar, para pegar firme naquilo que nunca poderá perder. A eternidade é nossa, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para ele, a vida não tinha importância maior do que aquela visão que ele teve ali do trono de Deus. Irmãos, ele não estava olhando para aquelas pedradas que ele estava recebendo ali desses homens. Ele estava olhando para o trono de Deus. O modo de contemplação de Estevão estava ativado. E ele via os céus abertos e o Filho do Homem em pé. E como se ele dissesse, eu quero estar aí com o Senhor. E para nós, irmãos, esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade. Não há outra para estarmos com o Senhor. Há tantas outras que nós temos no nosso quarto secreto, em reunião com os irmãos. Mas, irmãos, veja o que Deus está preparando para nós nessa noite. Não despreze isto.
Porque o que Estevão viu, nós precisamos ver. Como nós cantamos, abre os meus olhos, Senhor. O que foi que Estevão viu? Isaías também viu no capítulo 6. Ele dizia, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o versículo 3 do capítulo 6 ainda diz assim, e os serafins diziam uns para os outros, santo, 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 ininterruptamente. A palavra de Deus mostra isso, que de forma ininterrupta, os serafins, é interessante que os serafins, eles não estavam olhando para o trono. Os serafins olhavam uns para os outros. E dizia santo, santo, ininterruptamente, santo. Foi por essa visão que Estevão foi cativado. Ezequiel também foi cativado por uma visão, também no capítulo 1, nesse caso no capítulo 1 de Ezequiel. Ele vê um trono, e vê que nesse trono há um homem soberano sobre este trono. Final do capítulo 1 de Ezequiel. João teve essa visão do trono, a visão que Estevão teve. Na verdade, quando João olha para o trono, ele diz assim, eu vi uma porta aberta, e logo o meu espírito foi arrebatado, e eis que lá havia um trono. E lá nesse trono havia um que estava assentado sobre este trono. Então foi por essa visão, irmãos, que ele foi cativado. E a sua vida, a vida de Estevão, não teve tanta importância quanto aquela visão. A visão daquele trono de Deus. Então quando nós juntamos essas cenas, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, Atos capítulo 7, nós vemos um trono. E nós vemos um Senhor assentado nesse trono. E nós vemos muitas coisas ali. Dentre essas coisas, santo, santo, santo. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora o ponto é, nós vamos olhar para essa glória? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Para onde fugirei da tua face, Senhor? Mas que nós possamos, irmãos, nessa noite, compreender a grandeza, a riqueza das revelações do trono de Deus. Ele disse, eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem, no verso 56, que está em pé, à mão direita. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, Estevão ele se colocou ali de joelhos, para orar por aqueles algozes. Está escrito aí na tua Bíblia, irmãos. Ele se coloca de joelhos e faz esta oração. Ferido por tudo aquilo que ele estava recebendo. Foi tirado da cidade, foi humilhado, pedradas por todos os lados. Agora, de onde nasceram essas palavras? E aqui é o ponto que eu quero destacar, como eu disse para os irmãos. De onde nasceram as palavras de Estevão? Não nasceram do coração de Estevão. Absolutamente. Um coração perdoador jamais é de si mesmo. Coração perdoador é aquele que teve o seu coração transformado pelo sangue do Senhor Jesus, pela vida do Cordeiro, pelo Santo de Deus, pelo justo. Não, irmãos, não nasceu do seu próprio coração. Foi da visão do trono. E também da vida, do testemunho, das obras do Senhor Jesus aqui nessa terra. Aquelas palavras, Senhor, não lhes imputes estes pecados, era um eco. Era apenas um eco, profundamente familiar, dita pelo Senhor Jesus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem então, de onde veio esta frase. Lucas capítulo 23. Irmãos, você está aqui, falo isso com toda a reverência, mas ousadia também no Senhor. Diante da cena mais solene que a humanidade já presenciou. Agora aqui, onde você está? A humanidade jamais pôde presenciar uma cena como essa. Mas também, nós temos outras referências acerca do que nós estamos lendo aqui. Outros evangelistas também fizeram esse registro. Nós estamos em Lucas capítulo 23. Se você pegar Mateus capítulo 27, você vai ter a cena completa também.
Se você pegar Marcos capítulo 15, você vai ter a cena completa. Se você pegar João capítulo 19 e também juntar toda essa cena, você vai ter o quadro da crucificação, da morte do Senhor. Desde o início até a última hora em que o Senhor foi crucificado. Então observem, irmãos, Jesus está ali crucificado, pendurado na cruz, sofrendo diversas afrontas e humilhações. No verso 32 eu quero chamar a atenção dos irmãos. Perdão, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa expressão ecoou até o coração de Estevão. Então, o Senhor estava ali crucificado. Olhe para esta cena. Pessoas estavam passando por todos os lados no momento da crucificação, totalmente indiferentes à morte do justo de Deus. Havia soldados que estavam ali também cercando a cruz. Havia ali religiosos, os maiorais, estavam ali diante também os principais sacerdotes. Mas também, em cada um dos lados do Senhor havia 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Essa era a cena, esse era o quadro. E o Senhor ali em profunda dor dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Então eu tomei algumas cenas, como eu disse, de Mateus 27, Marcos 15, João 19, e algumas cenas para mostrar para os irmãos algo, para nós vermos a respeito da crucificação do Senhor aqui. Como o Senhor poderia dizer essa frase em meio a este cenário todo? Então, os transeuntes ali os insultavam e zombavam dele. Mateus capítulo 27. A humilhação era pública, aberta e explícita. Mateus diz assim, os que passavam blasfemavam do Senhor e meneavam a cabeça. Mateus ainda diz que eles diziam, não é o Senhor que destrói o templo? Em 3 dias o rei edifica? Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Eles estavam dizendo isso para o Senhor. Agora, irmãos, esse Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é o primeiro brado dos 7 brados que nós sabemos que existe durante a crucificação do Senhor. Esse foi o primeiro. Agora tem um detalhe aqui que eu queria que os irmãos olhassem com toda a atenção. Essa expressão, e dizia Jesus, essa expressão. Porque essa expressão não é e disse Jesus, não é isso. Essa expressão ela tem um caráter de continuidade. É como se o Senhor dissesse repetidamente, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Tudo isso estava acontecendo ali diante dessa cena. E o Senhor dizendo, Pai, perdoa-lhes. Mateus ainda fala dos escárnios dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, escarnecendo deles. Dizia, você não salvou a você mesmo? Aliás, você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. E Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ininterruptamente, irmãos. Constantemente ele repetia esta frase. Lucas 23 vai dizer da humilhação por parte dos soldados romanos. Diz que os soldados escarneciam dele. E aqui ele dá o 5º brado na cruz. Ele disse, tenho sede. E aqueles soldados deram vinagre para ele. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os soldados, irmãos, dividiram as vestes do Senhor ainda. Além de tudo isso, expuseram o Senhor à nudez. E o Senhor, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele foi humilhado, diz a profecia de Isaías 53. Mas como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca, irmãos, para se defender, para dizer qualquer tipo de defesa, autodefesa.
defender-se a si mesmo, ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A crucificação, irmãos, era o meio de morte que causava maior vergonha, maior dor que os soldados e toda a casta romana havia aplicado e aplicava ali. E o Senhor foi pregado entre criminosos, entre ladrões. E um deles ainda zombava do Senhor. 2 salteadores, diz Marcos. Um à sua direita, outro à sua esquerda. E um deles, que estava pendurado, blasfemava: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E aquela voz ecoava: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, o quarto brado na cruz do Senhor é o brado de sofrimento, quando o Senhor disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o nosso Senhor, ele foi desamparado, para que nós então fôssemos supridos. A salvação que nos conduz à eternidade. E que o Senhor nos dê olhos para vermos esse Senhor assentado nesse alto e sublime trono. Porque quando nós olhamos para esse trono, nós vemos o Senhor vitorioso. Vemos o Senhor glorioso. E aqueles seres, podemos unir as nossas vozes com aqueles serafins que dizem: Santo, 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 constantemente. O Senhor Jesus disse constantemente: Pai, perdoa-lhes. E hoje, irmãos, a mesa do Senhor para nós é um Pai, perdoa-lhes. Porque nós podemos nos achegar com toda a confiança, nós que cremos no Senhor, nós que já entregamos a nossa vida a Ele. Nós podemos olhar para essa mesa e compreender que Ele está bradando a mesma voz: perdoa-lhes. Tudo está consumado, tudo está pronto. Tudo está feito. Esse foi o 7º brado. Que o Senhor Jesus nos ajude nessa noite. Que o Senhor Jesus toque os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade no nosso meio, para que a glória do Senhor seja uma realidade no nosso meio, para a glória de Deus Pai. Vou deixar para alguns irmãos e irmãs orarem ao Senhor. Em seguida, vamos louvar ao Senhor, para a glória de Deus. Amém.